33 Guild Wars Capítulo 97, Chefe Loquitar Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. Draco ficou chocado ao descobrir que os orcs verdes ainda estavam lutando contra monstros parasitas. Ele tinha certeza de que a morte de King deveria ter encerrado a história principal desta missão única, mas estava claro que ele estava errado. Draco presumiu que King havia demonstrado aquele lampejo de ódio por ter mencionado que mataria todos os parasitas, mas era óbvio que esse não era o motivo. Afinal, o verdadeiro motivo era que a aura de Draco havia pressionado King, fazendo-o sentir medo. Como tal, o orgulho de King o fez sentir ódio por Draco porque ele havia criado nele sentimentos de medo. King não se importou com o comentário sobre os monstros parasitas, mas o momento foi bom demais, entre a demonstração de seu ódio e as suposições de Draco. Como tal, criou esta falsa suposição. Home e Kyong, que também notaram isto, e seus rostos ficaram pesados. Kyong, que sabia tudo sobre a raça Ultima Sunt, e Roma tinha algum conhecimento de linhagem devido à habilidade passiva raça Shari. Ambos presumiram que King também era responsável por tudo isso. Ver os monstros ainda acordados os fez perceber que havia mais coisas bizarras acontecendo no Vale dos Quatro Pontos. Roma deu um passo à frente e acenou com as mãos enquanto um tom verde doente o cobria seus braços. Um grupo de Uitslaves irrompeu da terra, embora estes não fossem novos. Eles eram os mesmos velhos escravos bruxos de antes, e sua saúde manteve seu progresso de cadáver ressecado a paciente doente. A força vital que roubaram de seus alvos claramente não desapareceu no abismo e foi absorvida ativamente por eles. O que foi ainda mais assustador foi que, depois de serem gerados, eles não correram como zumbis selvagens, que era como se comportavam anteriormente. Eles agora se moviam como seres vivos e pensantes, embora ocasionalmente com uma leve gagueira em seus passos. O que era preocupante era que eles, fossem homens ou mulheres, todos tinham expressões de zombaria em seus rostos enquanto lançavam habilidades de artes místicas. Suas mãos brilhavam verdes enquanto lançavam vários ataques e feitiços que atrapalhavam ou matavam completamente os vários monstros de maneiras pouco atraentes. A maioria desses mobs estava entre os níveis 10 e 15, o que significava que estavam dentro da faixa de nível dos Roma. Ela estava atualmente no nível 13, 14%, mas subiu para o nível 13, 65%. Todo jogador que jogou um jogo de RPG, alcançando níveis extremamente altos naquele jogo, sopraria uma nuvem de fumaça de cigarro e diria: ganho de pontos de experiência semelhante ao matar inimigos de nível semelhante em níveis mais altos. Não ouço esse nome há anos. A Boundless usava porcentagens para simplificar as coisas, porque as barras de experiência numérica eram difíceis de seguir para aqueles que não eram bons com números. Nota do autor: os números são uma merda, mas seja percentil ou numérica, a experiência funcionava da mesma maneira em todos os jogos de RPG. Se você estivesse no nível 1 e matasse um inimigo de nível 1, você ganharia, digamos, 40% de experiência. Se você atingisse o nível 10 e matasse um inimigo de nível 10, ganharia 20% de experiência. Se você estivesse no nível 50 e matasse um inimigo de nível 50, ganharia 5% de experiência. Quanto mais alto você subisse, menor quantidade de experiência você ganharia matando inimigos do mesmo nível, sem mencionar inimigos de nível inferior. Caso contrário, num mundo chamado Boundless, com recursos e raças quase ilimitadas, assumindo que alguém pudesse matar todas elas, porque aqui vários poderes ocultos ficariam presos num ponto tão próximo do topo, mas incapazes de o alcançar. Porque malucos talentosos como Draco, Eva, Gentleflower e companhia ficaram presos no rank 6. Consequentemente, Roma não conseguiu subir de nível com a quantidade de monstros que matou desta vez, ao contrário de antes, onde seu nível subiu como um foguete. Isso também levou a outro tópico que era extremamente irritante para todos os jogadores: esmerilhamento. Cada jogo de RPG exigia que se matasse mais e mais monstros do mesmo nível para crescer. Se você pudesse matar os de nível superior, bem, então, bom para você, você obterá algo significativo. Além disso, o único caminho a seguir era matar, matar e matar mais. Faça as mesmas missões, as mesmas masmorras repetidamente até você passar de nível, depois enxague e repita.
É claro que todo jogo de RPG tinha mais do que apenas uma rotina interminável para que os jogadores não ficassem entediados com o tédio, e Boundless não era a exceção. Já vimos a miríade de habilidades profissionais que alguém poderia praticar, que eram, bem, ilimitadas. Como tal, se Draco e Roma quisessem subir mais alto, precisariam derrotar inimigos mais fortes a cada passo. Depois de eliminar os monstros aqui, o grupo dos três caminhou até o acampamento Orc, que era um centro de atividades. Eles passaram as últimas horas lutando sem parar, enquanto Draco lutava contra King e também preenchia as várias garotas Dryad. Cada um deles foi espancado e espancado de maneiras diferentes. Os monstros parasitas não eram como lutar contra elfos da floresta ou ciganos, ou mesmo contra os monstros normais do Vale dos Quatro Pontos. Esses monstros eram muito mais fortes que os da mesma espécie, fazendo com que fosse necessário despender mais esforço para matá-los. Claro, as recompensas também foram ótimas. Roknar foi nomeado por unanimidade como representante dos Orcs Verdes para Draco, uma tarefa da qual ele se orgulhava antes, mas agora temia. Ele ainda estremecia sempre que pensava nos castigos que Draco havia infligido a eles. Meu Lord Drake, como posso ajudá-lo? Roknar perguntou em tom sorridente. Meu nome não é Drake, é Draco. Esta é minha verdadeira forma. Draco removeu o disfarce de Drake e revelou seu verdadeiro eu, chocando Roknar e todos os Orcs Verdes ao redor. Esta foi a verdadeira forma do representante do Duque. Por que foi que ele era ainda mais atraente assim? Claro, os caras tiveram esse pensamento passando por suas mentes preguiçosamente, mas as Orcs começaram a ofegar como cachorros enquanto a baba escorria por seus queixos. Eles eram como lobos famintos que tinham visto uma ovelha gorda. Apesar de sua luxúria crescente, eles não ousaram pressionar Draco e se encher de suas coisas. Afinal, eles definitivamente não sobreviveriam fazendo um movimento tão tolo. Leve-me ao seu chefe. Draco falou isso com os olhos semicerrados. Quando ele mencionou o chefe Orc Verde, os vários Orcs Verdes congelaram, antes de sacarem suas armas com expressões sombrias. Roma e Kyong que apenas assistiram a isso com tédio, como se sua resistência miserável nada mais fosse do que papel higiênico fino. Draco sorriu, entretanto. Afinal, ele adivinhou que o chefe da tribo Orc Verde era como Yatrey ou Shain para os elfos da floresta ou Dríades, respectivamente. Ele era o verdadeiro líder que estava escondido nas sombras, manipulando tudo o que acontecia enquanto os Orcs Verdes colocavam uma fachada de idiotice cômica e barbárie. Nem mesmo Dorian Purple sabia da existência do chefe, e foi por isso que eles estavam dispostos a silenciar Draco para manter esse segredo. Antes que eles pudessem se mover, um som alto de uma buzina ecoou na área. Os suicidas Orcs Verdes ficaram surpresos com esse som, mas eventualmente embainharam suas armas e caminharam de volta ao acampamento silenciosamente. Vamos. Draco fez sinal para que seu grupo seguisse e eles o fizeram, tão silenciosamente quanto os que estavam diante deles. Ao entrarem no acampamento, o grupo dos três foi presenteado com a visão dos Orcs Verdes alinhados em fileiras ordenadas em ambos os lados da trilha, conduzindo até o centro do acampamento. Todos eles olharam para o trio em silêncio enquanto avançavam. Seus olhos eram a única parte de seus corpos que se movia. Isso naturalmente criou uma visão intimidante e assustadora para a maioria, mas Draco e Kyong que estavam extremamente despreocupados. Roma estava um pouco inquieta, mas ela não queria desonrar Draco. Ela manteve aquele comportamento exterior, aquele porte majestoso, que veio da fusão da última Assunte. Eles caminharam assim até chegarem a uma casa tipi bastante grande, coberta com peles de vários monstros de raças impressionantes. Draco abriu a aba sem decoro, invadindo o lugar como se fosse o proprietário e quem residia lá fosse o inquilino. Kyong e Roma entraram da mesma maneira que ele. Dentro da casa tipi havia um orc masculino grande e grosso que tinha cicatrizes de batalha por todo o corpo. Seu rosto era indiscutivelmente bonito aos olhos de qualquer orc, mas para Draco e Roma ele parecia um pouco feio. Ele tinha uma longa juba de cabelos brancos que chegava aos ombros, cuja parte de trás estava amarrada em um rabo de cavalo enquanto as laterais caíam naturalmente. Seus olhos eram negros como obsidiana, sendo extremamente afiados e penetrantes. Ele usava uma cota de malha pesada feita de mitril, um minério bastante precioso que estava no mesmo nível de Orichalk.1. Orichalk.1 estava inclinado para a extremidade mágica da escala,
enquanto Mithril estava inclinado para a extremidade física, ambos dentro do mesmo espectro. Havia uma grande espada colocada contra uma mesa no centro da casa Tipi, na qual o chefe estava sentado. A mesa era larga e alta, parecendo mais uma escrivaninha do que qualquer outra coisa. Embaixo dele havia um tapete feito de pele de um urso bastante grande. Draco viu que havia apenas um assento do outro lado da mesa, então naturalmente ocupou-o. Kyong-ki deitou-se de bruços e cruzou as duas patas dianteiras uma sobre a outra enquanto descansava a cabeça nelas. Ele parecia que poderia cochilar a qualquer momento. Roma ficou atrás de Draco com as mãos cruzadas diante das coxas, a pose clássica de qualquer serva que fosse mulher. Draco não teve tempo de fazer jogos mentais com esse chefe como fez com Parkins. Ele simplesmente expressou seus desejos diretamente. Bom dia, chefe. Meu nome é Draco e sou representante do Duque de Fast. Gostaria de perguntar sobre quaisquer problemas que a tribo Orc Verde enfrenta. Tenho certeza que posso ajudar de uma forma ou de outra. O chefe grunhiu e falou com uma voz profunda e gutural que continha traços de extrema inteligência. Problemas. Cada tribo tem problemas, guerreiro Draco. Encontrar alguém para resolver o problema é o maior problema. Draco sorriu profundamente. Sou eu quem resolve esses mesmos problemas. O chefe parou um pouco antes de concordar. Vejo que você tem alguma habilidade com ferraria. Ótimo. Preciso que você forje um conjunto de armadura pesada exclusivo para mim com Mithril, 30 conjuntos normais com aço e uma centena de conjuntos de armadura de ferro com peças de armas. O pedido ultrajante do chefe fez com que Home e Kyong-ki quase caíssem. Ele poderia muito bem ir em frente e pedir a todas as dríades que se tornassem freiras. Contudo, Draco não parecia muito incomodado. Na verdade, este foi um desafio que ele achou bastante interessante. Você tem os materiais e equipamentos disponíveis. Nós temos. Roknar lhe mostrará o caminho. O chefe, que não revelou seu nome, falou com firmeza em sua voz. Roma se irritou com a ideia de seu Draco ser dispensado assim, mas Draco esfregou seus ombros suavemente enquanto se levantava, acalmando-a. Vou começar imediatamente. Depois de abandonar a linha, Draco saiu com seu grupo. Os olhos do chefe se fixaram neles enquanto avançavam. Ele bateu levemente na mesa enquanto se perdia em pensamentos, ponderando sobre a apreensão inata que sentia por estar perto de Draco. Nome: Chefe Loktar, Deus Guerreiro de rank 7 nível, 368 HP, 34000000003400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 
Loktar. Aqui estamos, a forja do nosso acampamento. Roknar apontou para o pavilhão de área aberta que continha várias ferramentas e equipamentos de ferreiro. Havia uma fundição, uma fornalha, uma bigorna e uma bancada com diversas ferramentas. Draco sorriu ao ver isso, sua paixão acendendo de repente. Traga-me os materiais e certifique-se de que ninguém me perturbe. Draco falou isso bruscamente e Roknar reconheceu, movendo-se para terminar. Nesse ínterim, Draco preparou o equipamento, limpou e aqueceu tanto a fornalha quanto a fundição. Ele passou seu tempo visualizando exatamente o que queria fazer, especialmente no que diz respeito ao conjunto único. Os outros conjuntos não eram um problema, pois eram mais comuns. Quando Roknar finalmente trouxe os vários materiais e os deixou com Draco, ele finalmente teve um pequeno roteiro em mente. Ele começou a trabalhar. Primeiro veio a fase de preparação. Draco já havia preparado as ferramentas e aquecido as diversas refinarias, então agora ele tinha que refinar os minérios para um formato mais maleável. Ele começou com os minérios de ferro. Ao jogar cada um deles, levou apenas um breve momento para que se transformasse em um lingote de ferro perfeitamente refinado. Afinal, o nível de ferraria de Draco era nível 33, 39%. Isso significava que ele estava na elite intermediária. Uma elite não enfrentou dificuldades com minérios comuns como ferro. A taxa de refinamento deles foi de 100% e quanto maior o seu nível ou classificação, maior a eficiência do seu refinamento. O nível 20 foi a referência para alcançar 100% de sucesso com um minério como o ferro, então qualquer nível superior apenas aumentou sua eficiência. O de Draco era autossuficiente para que apenas um punhado de minério de ferro pudesse se transformar em um lingote de ferro perfeito.
Sem mencionar que ele fez com que a habilidade passiva e eficiência de forjamento do fogo da guerra aumentasse sua taxa de sucesso de forjamento em 20%, independentemente do rank. Ele também tinha o título de inventor, que aumentou sua taxa de sucesso de criação em 15% para tudo em que trabalhou. Isso significava que se Draco tentasse criar um item divino, ele teria uma chance padrão de 35% ou um 3 de sucesso. Uau! Mas é claro, fora isso, suas chances eram de um sólido zero. Sem mencionar que onde ele deveria encontrar algum maldito material de artesanato divino. Até mesmo os lendários apareciam em leilões de alto nível, como o leilão divino, a preços caros. Mesmo que Draco soubesse da renda absurda que a loja Rank 7 trazia à Umbra, ele não ousaria praticar com materiais lendários com apenas 35% de chance. Ele tinha Paerda Deni para alquimia, então ele esperava que os orcs verdes pudessem lhe dar algo assim para a ferraria. Draco refinou 300 lingotes de ferro em menos de 20 minutos. Seu nível de ferraria não aumentou nem um pouco, o que era compreensível. Se isso fosse um combate, seria como estar no nível 33 e matar um monstro de nível 20 do Private Rank. Mesmo se você matasse 300 deles, o ganho de experiência era tão medíocre que sua porcentagem de experiência não aumentaria. Bondless também não se preocupou em exibir decimais neste estágio inicial. Draco deixou isso de lado e pegou os minérios de aço. Estes eram minérios incomuns, o que significa que eram perfeitos para o seu nível. Ele jogou 5 deles e controlou o fogo com cuidado. Após 3 minutos, ele conseguiu transformar esse minério em lingote de excelente qualidade. Isso estava a um passo da perfeição, mas era compreensível. Somente com seu nível, sua taxa de sucesso no refinamento de minérios incomuns foi de 82,5%. Se alguém adicionasse seus outros benefícios, seria uma taxa de sucesso de 100%. No entanto, sua eficiência era padrão, o que significava que ele não poderia usar o mínimo possível para obter os melhores resultados possíveis. Ainda assim, foi um resultado impressionante que deixaria qualquer outro jogador tão chocado que desistiria de criar. Enquanto estávamos em 2065, este sujeito estava em 2080. Depois de refinar esse lote, Draco começou a preparar todos os outros com movimento rápido. Ele refinou continuamente minérios de aço em requintados lingotes de aço por mais de 3 horas, transformando mais de 600 minérios em 120 lingotes. Depois de expirar profundamente, Draco colocou esses lingotes de lado enquanto suas sobrancelhas franziam fortemente. Agora, ele tinha a difícil tarefa de refinar o minério de mitril. Mitril era como o Orichalque.1, que era um minério raro. A taxa de sucesso de Draco nisso sozinho foi de apenas 15%. Com seus vários benefícios, o total chegou a 50%. Isso foi muito melhor do que quando ele estava refinando o Orichalque.1 para o conjunto Dragorugio, no qual teve uma taxa de sucesso de 25%. Ele estava quase 2 vezes melhor agora. Mas ainda assim, a diferença entre antes e agora era que Draco não tinha acesso a mais mitril. Com o Orichalque.1, ele poderia desperdiçar quantos quisesse porque foi ele quem comprou com seu próprio dinheiro. Mas agora, obviamente não havia nenhum vendedor de minério por perto e este mitril foi fornecido a ele por outro. Era finito e ele tinha que ser extremamente cuidadoso com isso. Felizmente, o Draco atual era física e mentalmente incomparável ao seu passado. Seu controle sobre a energia mundial também era algo que nenhum outro artesão no mundo poderia esperar igualar. Draco colocou cuidadosamente 10 minérios de mitril na fundição e então a inundou com a mais pura energia mundial. Ele usou a energia mundana não no minério, mas no fogo interior. Ele purificou-a, como se usasse uma peneira para filtrar a água suja. Isso tornou as chamas muito mais potentes e mais fáceis de controlar, permitindo que o mitril começasse a derreter adequadamente. Draco colocou todo o seu esforço nisso, certificando-se de que os minérios fossem lentamente transformados em lingotes com absoluta perfeição. Draco passou 4 horas inteiras transformando um lote de 100 minérios de mitril em 7 lingotes. Ele teve uma taxa de sucesso de 70%. Apesar de não atingir 100%, a vantagem foi que os lingotes eram de excelente qualidade, apenas 2 níveis abaixo do perfeito e um nível abaixo do excelente. Draco enxugou a testa e voltou os olhos para a bigorna e a fornalha. Hora de começar a fase de ação.
Guild Wars capítulo 98. A arte da ferraria. Draco começou a trabalhar primeiro nos conjuntos de armadura de ferro. Os lingotes de ferro precisavam ser derretidos e filtrados antes de se transformarem em uma forma maleável que pudesse ser moldada em qualquer coisa que você estivesse fazendo. No entanto, Draco não precisou filtrar os lingotes de ferro, pois os refinou com uma característica perfeita. Eles estavam no ponto mais alto que o ferro poderia alcançar, então não havia mais nada para fazer aqui. Ele os derreteu diretamente na fornalha até que se tornassem muito flexíveis, permitindo-lhe usar sua origem de 3 libras para começar a martelar e modelar. Este estágio foi muito fácil para Draco, já que sua origem de 3 libras era poderosa demais para criar algo tão simples como conjuntos de armadura de ferro. Era como usar uma espada laser para cortar teias de aranha. Quanto ódio você tinha por aquelas pobres teias que você iria tão longe. Draco começou primeiro com os peitorais. Como precisava fazer uma série, imaginou que a parte mais árdua deveria ser feita primeiro. Bem, geralmente era árduo, mas neste caso era apenas demorado. Draco passou mais de 15 horas trabalhando ininterruptamente na produção dos conjuntos de armadura de ferro, que não tinham encantamentos. Afinal, esta Idenquist em particular envolvia sua habilidade como ferreiro, não como encantador. Encantamento e ferraria andavam de mãos dadas, como marido e mulher. Ainda assim, cada um deles eram campos de trabalho distintos que tinham suas próprias dificuldades e nuances. Ele passou a maior parte das 15 horas trabalhando em couraças e torresmos, as outras partes demorando muito menos tempo e consumindo muito menos recursos. A eficiência devido ao alto nível de habilidade comercial não se limitou à fase de preparação. Estava presente também na fase de ação, com quantos lingotes de mineral seriam necessários para fabricar uma arma ou peça de armadura, em média, de acordo com seu nível. Em outras palavras, se alguém precisasse de 2 lingotes para fazer um conjunto de espaldeiras, poderia usar apenas um, ou até metade de um lingote, dependendo de quão alto seu nível de habilidade comercial fosse contrastado com a raridade do mineral e a raridade do mineral. A armadura sendo feita. Outro exemplo foi tentar fazer um conjunto de armadura rara sem encantamentos. Seria necessário usar um metal raro para fabricá-lo, como o Adamantium. Se alguém não fosse pelo menos Master Rank em ferraria, nível 61 a 80, eles poderiam esquecer a esperança de alcançar 100% de taxa de sucesso, muito menos alta eficiência. Como um ferreiro de alto nível no Master Rank, ou seja, nível 75 a 80, alguém teria a eficiência máxima com metais raros. Isso também incluiria a taxa de sucesso de forjamento de itens raros. Portanto, embora use menos lingotes de classificação rara para fabricar um item de qualquer raridade, também seriam necessários menos lingotes para fabricar especificamente uma peça de equipamento raro. Afinal, era possível usar apenas metais raros para fabricar um equipamento e acabar criando um item incomum que fosse realmente forte para sua classificação, mas não um item raro. Criar itens de um determinado rank tinha sua própria dificuldade, que era diferente de usar materiais de um determinado rank para fabricar qualquer coisa. Nota do autor: se você ainda estiver confuso, não se preocupe. Explicarei mais sobre isso quando encontrarmos novas habilidades comerciais no futuro. Como tal, Draco usou muito menos lingotes de ferro para fazer essas armaduras de ferro do que um ferreiro amador de nível 20 usaria. Dos quase 1.200 lingotes que ele tinha, ele usou apenas menos de 400 para fabricar 100 armaduras de ferro de 5 peças com uma arma. Espada de ferro, espada de uma mão. Classificação: comum. Velocidade de ataque, 0,2 dano, 9 a 16 efeito. Nenhum peitoral de ferro, placa peitoral. Classificação: comum. Definição: 25 efeito. Nenhum. Ombreiras de ferro, ombreiras, 2. Classificação: comum. Definição: 9 efeito. Nenhum. Protetores de braço de ferro, protetores de braço, 2. Classificação: comum. Definição: 9 efeito. Nenhum. Grevas de ferro, grevas. Classificação: comum. Definição: 25 efeito. Nenhum. Até o nome básico mostrava exatamente o quão elementar era esse conjunto. Draco não tentou ser sofisticado de qualquer maneira, ele seguiu ao pé da letra o modelo do estilo básico do conjunto de armadura. A diferença era que ele tinha sido muito mais eficiente em sua elaboração e os itens possuíam efeitos ligeiramente melhores do que a maioria dos outros do mesmo nível.
Draco guardou-os e nem sequer fez uma pausa antes de começar a derreter os lingotes de aço. Fazer conjuntos de armaduras de ferro não era um desafio para ele, embora fosse tedioso. O velho teria que fazer muitas pausas durante o processo, mas seu corpo reconstruído tinha resistência e vitalidade quase ilimitadas. Sua mente estava no mesmo nível de seu corpo com sua herança do anjo negro, que se concentrava na beleza e nas habilidades psíquicas. Sua mente não era mais algo que pudesse ser facilmente desgastado pelo estresse. Ao contrário dos lingotes de ferro onde Draco poderia começar a martelar, ele apenas refinou esses lingotes de aço em particular na qualidade requintada, que era apenas um nível abaixo de perfeito. Ainda assim, qualquer coisa abaixo do perfeito precisava ser filtrada antes do uso. Draco conseguiu contornar isso ao fazer os conjuntos Dragoruju porque Orixalki.1 era um minério mágico com propriedades que eliminavam impurezas. O aço, embora incrivelmente útil para todos os propósitos, não era mágico de forma alguma. Draco passou mais 3 horas filtrando todos os 120 lingotes de aço até deixá-los no melhor estado possível. A filtragem não aumentou o nível de qualidade do lingote, apenas diminuiu a probabilidade de criar problemas no produto acabado quando o forjamento foi concluído. Depois que a filtração foi concluída, Draco começou a trabalhar no forjamento adequado. Ele liberou sua técnica Treipog Origin ao máximo, e que técnica maravilhosa ela era! Como foi criado com base no uso do controle por Draco, ele naturalmente se tornou mais forte quando seu corpo foi reconstruído e seu controle se fortaleceu. Não havia atingido um novo nível, ainda permanecendo na posição 3 de 10. Ainda assim, Draco teve que se esforçar um pouco com esses conjuntos. Ao contrário dos conjuntos de ferro, o aço estava em seu nível de fabricação, o que significa que ele não tinha suporte de eficiência. Apenas 82,5% de taxa de sucesso básica, que foi aumentada para 100% com a ajuda de seu título e da chama mística. Ele queria aprimorar sua habilidade como ex-ferreiro Master Rank em sua vida passada para aumentar vigorosamente a eficiência sem depender de estatísticas e assistência do jogo. Era como ser criança e tentar levantar pesos de 20 kg. Sua resistência física e mental era impressionante, mas ele ainda começou a suar levemente. Draco tinha resistência, mas esse era um benefício passivo. Como ele não podia usar ativamente nenhuma de suas heranças, elas eram limitadas quando se tratava de ajudá-lo ativamente. Se quantificarmos sua resistência mental, seriam 300 pontos, onde um ser humano normal, homem ou mulher, teria 10 pontos. Sua resistência mental, entretanto, seria de 30, onde o homem ou mulher humana normal tinha 10 pontos. Era menor não porque a herança fosse mais fraca, mas porque ele simplesmente não sabia como usá-la bem. Ele poderia facilmente atingir níveis mais elevados de resistência e resistência com treinamento. Como tal, como sua resistência era pouco maior que a dos outros, o esforço de tentar superar uma tarefa hercúlea que só foi facilitada com a ajuda do sistema começou a corroer sua mente. Draco lutou e lutou muito. Cada golpe de seu martelo foi rapidamente calculado 10 vezes antes que sua mão pudesse pousar nele. Sua velocidade de movimento fora do combate era ultrajante, mas sua mente aprimorada, juntamente com a habilidade passiva Pinnacle Intelligence que ele recebeu de King, tornou sua mente ainda mais rápida. Naturalmente, Draco cometeu erros ao longo do caminho, mas os corrigiu rapidamente. Isto se deveu a uma mistura de suas habilidades analíticas, seu talento e, o mais importante, a habilidade passiva Instinct que Roma lhe deu. As aquisições de habilidades de Draco pareciam aleatórias e muito compartimentadas, mas a verdade é que elas foram extremamente úteis para ele em todos os momentos e em muitas áreas diferentes que não foram inicialmente planejadas. Quando ele terminou a placa peitoral do 12º conjunto de armadura dos 30 que precisava fazer, Draco reduziu sua necessidade de lingotes de 4 lingotes por conjunto para 3 lingotes por conjunto. Não parecia muito, mas foi uma grande melhoria por si só. Draco respirou fundo e fechou os olhos por um momento enquanto sentia a sensação especial de sucesso. Foi extremamente gratificante poder aprimorar suas habilidades em uma determinada área que era muito vocacional. Quando um artista melhorava no desenho ou um escritor melhorava na escrita, a sensação de sucesso e confiança que isso lhes proporcionava era muito diferente de ouvir que você era bonito ou bonito. Roma, que estava observando Draco trabalhar em absoluto silêncio,
De repente avançou e rasgou um pedaço do vestido para enxugar o suor. Ela não tinha guardanapos ou lenços, então se virou. Draco simplesmente sorriu e lançou um olhar apreciativo para Roma. O suor dele não grudou na pele e escorreu dele a tempo, mas ela havia rasgado uma parte do traje, que era a única coisa que a lembrava de sua casa e de seu povo, só para enxugar o suor dele. Isso dizia muito sobre a importância de Draco para Roma, e ele apreciava e confiava muito nela por causa disso. Revigorado pela presença de Roma, Draco voltou a trabalhar duro nos conjuntos de aço, seu martelo batendo nos lingotes com tal poder e vigor que o coração parecia apertado. Era como se o que ele estava batendo não fosse metal, mas sim o próprio coração. Draco passou mais de 6 horas terminando todos os conjuntos de armadura de aço. Quando terminou, ele inspecionou cada um deles para ter certeza de que a qualidade era consistente. Espada de aço, espada de uma mão classificação, incomum velocidade de ataque, 0,8 dano, 16 a 24 efeito, aumento de dano mais 5% peitoral de aço, placa peitoral classificação, incomum definição, 80 efeito, aumento de defesa mais 5% ombreiras de aço, ombreiras, 2, classificação, incomum definição, 30 efeito, aumento de defesa mais 3% protetores de braço de aço, protetores de braço, 2, classificação, incomum definição, 30 efeito, aumento de defesa mais 3% torresmos de aço, torresmos classificação, incomum definição, 80 efeito, aumento de defesa mais 5% peças de equipamento incomum geralmente tinham pelo menos um efeito devido à natureza do material utilizado. Juntamente com a habilidade de Draco e a origem de 3 quilos, não apenas os conjuntos eram mais fortes do que aqueles do mesmo tipo, como até os efeitos eram visivelmente melhores também. Se um conjunto de armadura de aço absolutamente normal, mas perfeito, recebesse um a mais, o conjunto de armadura de aço de Draco receberia um esse mais porque estava um pouco acima do que um conjunto de armadura de aço perfeito teria em termos de qualidade. Draco acenou com a cabeça satisfeito e colocou esses jogos de lado. Então seu rosto endureceu quando ele tirou os 7 lingotes de mitril de seu inventário. A maneira como ele olhava para eles não era diferente de um homem indo para sua batalha final com seu arqui-inimigo depois de dizer eu te amo para sua mulher. Foi um pouco cômico, mas Draco estava falando sério. Fazer um set raro seria mais fácil do que fazer os sets de Dragorujo que eram semi-épicos com seu nível muito mais alto. Sem mencionar que seu corpo não enfraquecia mais facilmente como antes. No entanto, a verdadeira dificuldade de fazer um conjunto único de mitril era complexa. Em primeiro lugar, ele tinha menos materiais para trabalhar. Ele tinha apenas 7 lingotes e com seu nível atual, havia uma penalidade na eficiência, já que ele estava no rank Elite quando a fabricação de itens, equipamentos raros era destinada aos ranks Expert, nível 41 a 60. Foi por isso que ele se esforçou com os conjuntos de armadura de aço, porque isso lhe permitiria estabelecer uma base para trabalhar com este conjunto. Em segundo lugar, ele tinha materiais limitados para trabalhar. Se ele tivesse apenas 7 lingotes, mas pudesse adquirir mais em algum lugar, seria estressante, mas administrável. Este é o caso em que 7 lingotes eram tudo o que ele tinha em todos os sentidos. Nada, nem mesmo um único minério extra, estaria disponível para ele de qualquer maneira. Depois que ele errou, foi isso. Em terceiro lugar, mitril não era como Orixá com ponto 1, que tinha potência mágica. Mitril era um metal mais físico que tinha característica de impenetrabilidade. Sendo assim, encantá-lo seria 3 vezes mais difícil do que quando Draco fez isso para o conjunto Dragorugio. Claro, para fazer um conjunto único, seria necessário ter encantamentos nele. Não havia como contornar isso. A boa notícia era que o corpo e a mente de Draco eram fortes, e seu nível de ferraria havia crescido de 33,39% para 35,86%. Não foi um grande salto, mas tudo ajudou, principalmente no que diz respeito à penalidade e ineficiência. Draco começou filtrando o mitril, mas desta vez ele usou a energia mundial como base. Ele encheu os lingotes de metal com o máximo que pôde, removendo as impurezas ocultas e aumentando seus pontos fortes enquanto suprimia os pontos fracos. Quando a filtração terminou, Draco colocou os lingotes na fornalha e começou a trabalhar neles depois que se tornaram maleáveis. Sua técnica de origem de 3 libras foi usada ao máximo,
Seu foco completo foi aplicado. Ao contrário de antes, toda a energia mundana da área foi trazida para o seu lado, pois agia como um assistente, certificando-se constantemente de que cada passo fosse aperfeiçoado à medida que ele os passava. Demorou menos de uma hora para Draco terminar a série com a ajuda da energia mundial, mas ele teve que fechar os olhos e respirar fundo algumas vezes para aliviar sua tensão mental. Ainda assim, ele estava apenas na metade do caminho, na melhor das hipóteses. Agora veio a parte verdadeiramente preocupante, que foi o encantamento. Draco mais uma vez convocou toda a energia mundial para suportar enquanto começava a desenhar runas no ar. Ele nem precisou mover as mãos nem nada. As runas apenas convergiram no ar enquanto a energia mundana era transformada em linhas e símbolos que eram muito esotéricos para o homem comum compreender. O encantamento foi separado em nomeação, poder e execução. A nomenclatura tratava da definição do item a ser encantado. Então, para uma espada, pecado. Por uma adaga, tsi. Para um peitoral, duro e assim por diante. O poder lidava com a fonte de poder para o encantamento. Se alguém quisesse que fosse um elemento como o fogo, seria o. Se alguém quisesse que fosse um aspecto como durabilidade, seria Adem. A execução era o desafio, já que os encantadores usariam esse ponto para indicar como os encantamentos funcionariam. Qualquer erro aqui arruinaria o encantamento e possivelmente o próprio equipamento. Era preciso ser muito claro sobre o que eles estavam fazendo, e foi por isso que Draco passou algum tempo visualizando o que queria fazer antes de começar a criar. Seu objetivo era fazer um encantamento de reflexão, que refletisse algum dano recebido ao atacante. A nomeação foi fácil. Quer fosse para os peitorais, as ombreiras ou qualquer outra parte, ele simplesmente desenhou a runa relevante. Para o poder, ele desenhou a runa aspecto da reflexão, Jebaine. Para a nomeação, ele escolheu no Geruhera, golpe de retorno omnidirecional. Isso acontecia para que, independentemente do ângulo de ataque, o encantamento fosse capaz de devolver parte do dano ao remetente. Claro, tal coisa exigia muito poder, então Draco teve que retirar 10 pedras da alma de grau médio para energizar o encantamento, o que era o dobro do que ele precisava para energizar o encantamento dos conjuntos Dragorujo semiépico. Após preenchê-los, Draco respirou fundo e optou por fundir o encantamento com o conjunto armadura de Mithril. No momento em que as runas caíram nas peças da armadura, elas começaram a tremer e tremer, como uma pessoa amarrada por uma grande cobra. Era como se a armadura rejeitasse o encantamento e quisesse tirá-lo, mas o encantamento era forte demais para ela se libertar. Isso enfraqueceu diretamente o encantamento, então Draco teve que complementar sua energia desperdiçada com mais pedras da alma. No momento em que o conjunto da armadura de Mithril ficou em silêncio e aceitou a imposição do encantamento, ele havia queimado outras 3 pedras da alma de grau médio. Draco respirou e suspirou de alívio quando o suor caiu dele, seu peito subindo e descendo um pouco pesadamente. Esse processo de elaboração esgotou sua energia e o deixou mais do que cansado. Porém, os resultados foram ótimos. Parabéns pela criação do novo conjunto, sem nome, Mithril, raro. Recompensas, 95% ESP. Sem ouro 150. A reputação contra The Skill Association. O nível de Draco subiu diretamente para 60% do nível 20, e seus 3 pontos de estatísticas foram enviados para a força, elevando-o de 10 para 13. Ele decidiu nomear o conjunto de Mithril em homenagem ao seu futuro proprietário. Lokitar, placa peitoral. Classificação, raro. Definição, 1500. Efeito, aumento de defesa mais 50%, reflexão de dano mais 50%. Lokitar, brafoneiras, 2. Classificação, raro. Definição, 500. Efeito, aumento de defesa mais 25%, reflexão de dano mais 25%. Lokitar, guardas de braço, 2. Classificação, raro. Definição, 500. Efeito, aumento de defesa mais 25%. Reflexão de dano mais 25%. Lokitar, grevas. Classificação, raro. Definição, 500. Efeito, aumento de defesa mais 50%, reflexão de dano mais 50%. Lokitar, manto. Classificação, raro. Definição, 25. Efeito, aumento de defesa mais 12%, reflexão de dano mais 12%. Lokitar, conjunto de equipamentos, 5 peças. Classificação, raro. Efeito, com 2 peças equipadas, concede a habilidade passiva Rebote.
Com 3 peças equipadas, mais 15% defesa. Com 4 peças equipadas, mais 10% de resistência física. Com 5 peças equipadas, conceda a habilidade ativa impenetrável e rush rebote. Habilidade passiva reflexão de dano físico mais 10% reflexão de dano mágico mais 10% impenetrável rush. Habilidade ativa efeito. Avança a 3x vezes a sua velocidade de movimento e causa 200% de dano físico a qualquer coisa em seu caminho. O custo de resistência é quintuplicado. Duração, 10 segundos. Tempo de espera, 15 minutos. Nota do autor. O conteúdo do capítulo 30 foi completamente revisado devido a ataques repetidos de machos alfa. Guild Wars capítulo 99. Táticas. Draco sorriu depois de tudo isso ter sido feito. Sua tarefa foi concluída com sucesso e, além do mais, nenhum anúncio estridente foi feito desde que ele foi trancado em uma instância separada do mundo. Draco colocou todos os conjuntos de armadura em seu inventário e deixou a forja com Roma atrás dele, sua expressão de orgulho e presunção. Não importa quem você fosse, uma vez que uma pessoa que você amasse de verdade, seja romanticamente ou em família, tivesse sucesso em alguma coisa, você sentiria ainda mais orgulho por ela ter feito isso. Kyong e Roknar estiveram fora o tempo todo, o leão cochilando enquanto o orc verde estava extremamente entediado, mas incapaz de sair. Quando Roknar viu Draco emergir, ele se levantou como se alguém o tivesse dado um choque elétrico. Seu rosto duro perdeu toda a firmeza e se transformou no rosto de um lambe-botas. Até mesmo sua voz geralmente rouca e orc tornou-se muito mais fraca e cheia de um tom afetado, fazendo com que alguém o desprezasse instintivamente. Porém, depois de tudo que ela passou, depois de ver o que Draco poderia fazer, quem poderia culpá-lo? Ele não ousou cometer um erro como antes, porque realmente não tinha dinheiro para isso. Lord Draco realmente teve uma magnificência infinita ao longo da época. Para gastar tão pouco tempo cumprindo tantos pedidos, Lord Draco pode se tornar o homem mais rico do mundo fazendo artesanato sozinho. Roknar riu enquanto bajulava Draco, mas no fundo ele estava se sentindo envergonhado. Ele não era uma fera como Draco, Kyong ou Richmond que nasceram com distúrbio físico e mental de pele extremamente grossa. Ele tinha seu próprio orgulho como guerreiro e orc verde, mas para manter sua vida, ele teve que falar palavras tão vergonhosas. Porém, Roknar teve uma sensação bizarra. Lamber as botas não é tão ruim assim. Draco acenou para Roknar se afastar. Não há necessidade de me seguir. Vou encontrar seu chefe. Roknar ficou surpreso com isso, mas foi inteligente o suficiente para não perguntar mais nada. Com uma reverência, ele rapidamente deixou Draco sozinho, quase chorando de alegria ao conseguir escapar de estar perto do Green Reaper. O grupo dos 3 dirigiu-se para a casa tipi do chefe Loktar, que ainda estava sentado na mesma cadeira, na mesma postura que Draco o vira adotar na última vez que veio. Você terminou? O chefe Loktar perguntou com uma voz rouca, seus olhos fixos nos de Draco. Draco não respondeu, simplesmente sorriu enquanto retirava todos os itens que fazia e os empilhava em um canto. Eles pousaram com um som alto e longo, uma cacofonia ensurdecedora que fazia alguém apertar os ouvidos de dor. Parece terrível. Minhas orelhas preciosas. Kyong uivou de dor enquanto rolava no chão de uma maneira cômica. Roma apenas fez uma careta e tapou os ouvidos. Loktar, porém, pareceu fechar os olhos e saborear o som, como se trouxesse boas lembranças. Um pequeno sorriso apareceu em seus lábios enquanto ele se perdia nas lembranças de batalhas passadas e de vários machos e fêmeas capturados como brinquedos por seu povo. Draco permitiu que ele relembrasse em silêncio. Se ele soubesse que os orcs verdes tinham chefes escondidos que eram sua fonte de poder militar e espiritual, ele naturalmente saberia das preferências de tal orc. Quando Loktar voltou ao presente, ele simplesmente acenou com as mãos quando um bando de orcs verdes entrou e levou todos os equipamentos embora. Tudo o que restou foi o conjunto especial de Mithril que Draco fez. Loktar simplesmente agarrou-o no ar, sua armadura atual caindo dele enquanto o novo conjunto de armadura de Mithril se equipava em seu corpo como se um bando de fantasmas o estivesse vestindo. Sinceramente, foi uma visão muito legal. Quando isso foi feito, o cenário pareceu brilhar conforme a sinergia do metal e dos encantamentos se conectavam. Não só isso, houve um canto notável de Loktar, que ressoou na sala ao sentir a pessoa que havia equipado a armadura.
Loktar sorriu com isso e ficou muito agradecido pelo cenário. Porém, seu próximo movimento surpreendeu Draco, mas ao mesmo tempo respondeu a uma de suas perguntas mais prudentes. Loktar deu um soco no peito e cuspiu um pouco de sangue roxo extremamente pungente em sua placa torácica, que geralmente era o ponto central da conexão sinérgica em qualquer conjunto de armadura. Esse sangue era muito mais vibrante que a maioria dos outros, contendo uma boa quantidade de seu DNA e força vital. Foi absorvido pelo conjunto armadura de Mithril e transformou a armadura de cor creme em uma cor roxa escura. Um rugido irrompeu do Seth ao liberar uma leve onda de choque, fazendo a casa Tipi voar ao longe, assim como muitas outras casas próximas. O grupo dos três conseguiu manter o equilíbrio com facilidade, mas não conseguiu evitar o choque que surgiu em suas feições. Anúncio do sistema para o jogador. Seu conjunto único, Loktar, foi atualizado de raro para lendário devido à infusão da força vital central de um deus guerreiro de nível 7. Os designs do conjunto não podem mais ser vendidos e as recompensas não serão distribuídas para quaisquer desenvolvimentos futuros. O rosto de Draco congelou quando viu isso. Naturalmente, ele não tinha planos de vender o conjunto e não esperava receber muito dele depois do que recebeu originalmente, mas cortá-lo à força assim sem o seu consentimento inevitavelmente foi ruim. Draco respirou fundo e acalmou suas emoções, o que foi ficando cada vez mais fácil à medida que ele entrava em sincronia com sua linhagem. Loktar riu alto enquanto rugia para o céu. Bom. Bom. Este é um excelente trabalho artesanal. O conjunto perfeito para mim. Quando ele focou seu olhar em Draco, pôde-se perceber um leve respeito e grande apreço. Ah! Por causa da sua genialidade, o conjunto que eu originalmente esperava que fosse atualizado para épico se tornou lendário. Isso é perfeito demais. Você foi além do que eu pedi. Sua excitação era tão contagiante que a raiva de Draco se dissipou diretamente. Bem, foi principalmente devido à percepção de que se Loktar estivesse tão feliz com o que havia feito, as recompensas poderiam ser ainda melhores do que ele esperava. Draco estava certo. Não serei duro com você. Esta é a sua recompensa. Parabéns por completar. Missão oculta. Orcs verdes. Recompensa. Martelo de classificação épica. Jounir habilidade comercial de classificação épica. Táticas Jounir. Item de artesanato classificação. Épico efeitos. Passivo 1. Melhoria do lingote. Todos os lingotes atingidos por este martelo são melhorados para a mesma classificação do martelo. Ativo 1. Retorno em caso de falha. A ativação desta habilidade permite ao usuário reiniciar um processo de elaboração com falha 3 vezes. Tempo de espera: 21 dias. Descrição: na história dos deuses, Jounir foi o martelo de Thor, o deus do trovão. Foi reaproveitado para a arte de artesanato depois que os deuses recuaram para o céu. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 50.000% necessários para atualizar para o rank lendário táticas. Habilidade comercial épica efeito. Aprenda como ver o campo de batalha e compreender as complexidades da guerra. Isto se aplica a todos os tipos de conflitos, sejam eles de pequena ou grande escala. Nota do autor: AK1 e os intelectuais na multidão. Isso não se qualifica como uma habilidade de combate porque pode ser melhorado e, de certa forma, ser usado como uma profissão. Draco estava incrivelmente satisfeito com Jounir, embora achasse muito estranho que um martelo de combate lendário como esse fosse reaproveitado em um de artesanato. Mas a Edo Boundless valorizava os itens mitológicos da história de maneira muito diferente do contexto em que eles vieram. No entanto, a habilidade comercial que ele recebeu o surpreendeu diretamente. Ele só tinha ouvido falar de Epic Trade Skills e não teve a sorte de experimentar um. Quanto às habilidades comerciais lendárias ou divinas, elas não passavam de mitos absolutos. Pelo menos Draco sabia que existiam Epic Trade Skills. Nem mesmo poderes ocultos como Richmond ousariam dizer que compreendiam toda a extensão deste mundo e o que ele continha. Era semelhante a como a raça humana controlava completamente a Terra no mundo real. Mas tinha tantos mistérios sobre o nosso planeta que não podíamos verificar, por mais que tentássemos. Esta habilidade comercial específica foi incrivelmente valiosa para ele como jogador e especialmente como líder da guilda. Já deveria estar óbvio que o ponto forte de Draco estava em seu absurdo talento de combate. Sem sua linhagem e seu status de reencarnador, ele seria o melhor lutador que qualquer guilda poderia implantar, mas não o melhor líder.
Ele levantou a Escape do chão porque as pessoas foram atraídas por sua habilidade e carisma, bem como por seu lema. O mundo odiava e desprezava Eve e simpatizava com Draco. Então muitas elites se juntaram a ele para punir o infiel Rivetingnid. Ele precisava da ajuda de vários grupos para administrar a guilda, especialmente seus 5 generais e anciãos da guilda. A verdadeira força do Escape foi a destreza de seu líder em combate, mas não suas táticas. Não havia ninguém perfeito, e até mesmo Draco tinha vários defeitos e fraquezas. O combate tático envolvendo guerra em grande escala foi um deles. Esse era o talento de Eve e foi por isso que ele poderia deixar a guilda para ela sem preocupações e trabalhar nesta missão única. Ele era um lutador mais forte e talentoso, ela era uma professora e líder muito mais eficaz. Esta habilidade comercial permitiria que Draco aprendesse como liderar guerras como líder de guilda através da assistência do sistema. Com progresso suficiente, ele poderia adquirir todo esse conhecimento com o tempo. Seria extremamente estranho para os membros de elite da Umbra descobrirem que o líder da guilda era uma espécie de cabeça musculosa que precisava de outros para planejar por ele. No entanto, a diferença entre Draco e Eve era que o futuro crescimento de Draco como estrategista estava relacionado apenas à guerra. Eve ainda o superava em termos de capacidade de treinar e dirigir membros de sua organização, bem como gerenciar uma guilda como um todo. Ela era simplesmente perfeita e eficiente, o que enfureceu o cheio de ódio Draco, mas fez com que o atual Draco Neutro amasse mais. Agradeço ao chefe. Esta recompensa é realmente tudo que eu poderia precisar. Draco riu ao aprender imediatamente a habilidade comercial e guardar o martelo. O chefe Loktar sorriu de volta, sua crina subindo à medida que sua intenção de combate aumentava. Não tem problema, rapaz. Se você não se importa, tenho alguns assuntos para resolver. Tenho que testar essa nova armadura em batalha. Loktar ergueu sua espada grande e a jogou sobre o ombro enquanto se afastava, seu corpo começando a ficar embaçado enquanto desaparecia lentamente. Draco simplesmente sorriu e agarrou Kyong-ki e também Roma, piscando para afastá-los do acampamento orc. Ele não se preocupou em se despedir, pois os orcs verdes não tinham amizade com ele. O grupo dos 3 apareceu na savana dos Elfos da Floresta, onde eles podiam ver muitos monstros parasitas ainda furiosos, embora seu número tivesse diminuído há pouco tempo. Eles imediatamente começaram a matar novamente, Roma usando os escravos bruxos e Draco puxando seu arco raro, Pinaka, bem como suas centenas de flechas raras. Os dois derrubaram os monstros brutalmente enquanto avançavam, os escravos bruxos coletando todo o saque à medida que avançavam, apresentando a Draco. Era extremamente eficiente e utilitário, o que fez Draco apreciar ainda mais Roma. A técnica Starshot de Draco estava agora com 50% de conclusão, quase chegando ao nível onde ele poderia criar o primeiro nível e começar a desenvolver em níveis futuros. Eles derrubaram os monstros como ervas daninhas à beira da estrada, seus níveis aumentando o tempo todo. Draco subiu para o nível 21, 23% do nível 20, 60% e Roma subiu do nível 13, 65% para o nível 17, 34%. Draco aplicou seus 3 pontos de atributos em força novamente, aumentando de 13 para 16. Quando chegaram à aldeia dos Elfos da Floresta, notaram que a área estava muito mais devastada. Antes que pudessem caminhar mais, Draco viu o mar e seu grupo particular de garotas élficas saindo da grama alta, seus corpos levemente feridos e seus olhos arregalados. Parecia que eles estavam lutando sem parar, tentando defender sua casa desses monstros incansáveis que pareciam nunca ter fim. Os Elfos da Floresta eram extremamente capazes de combate, mas não nasceram na batalha como os orcs verdes. Ainda assim, eles não tinham ferimentos graves, o que significava que estavam cansados e menos feridos. No entanto, isso deixou clara a importância da busca de Draco para derrotar esses parasitas. Eu saúdo, Lord Drake. A voz de Omar estava um pouco tensa, mas ele manteve a cortesia enquanto falava. Eu não sou Drake, sou Draco. Draco removeu seu disfarce e mostrou-lhes sua verdadeira forma, a qual as garotas elfas da floresta reagiram de forma semelhante às fêmeas orquiverdes, só que era menos intensa. A aparência e a aura de Draco, da herança do Anjo Negro, não fizeram as pessoas se apaixonarem por ele. Isso apenas despertou sua luxúria e interesse sexual, só isso. Omar respondeu com surpresa na voz. Entendo.
Lord Draco, o que você precisa de nós? Nada. Eu queria me despedir de todos vocês. Esta pode ser a última vez que nos veremos por um tempo. Draco balançou a cabeça enquanto falava isso, a melancolia óbvia em seu tom. Omar e as garotas dos Elfos da Floresta ficaram surpresos, pois pensaram que Draco sentia que a crise era insolúvel e queria sair antes que piorasse. Isso e ruim? Omar não pôde deixar de perguntar isso, mas ficou surpreso quando Draco olhou para ele de forma estranha antes de rir levemente. Não, não é. Não se preocupe, não vou embora até terminar de conter a origem dessa invasão. O problema é que não estarei aqui para ajudá-lo com a limpeza, como já fiz. Outros chamados fora do Vale Farpoint. Draco já estava chegando ao limite de sua paciência. Ele realmente queria sair e voltar para Eva, mas essa missão precisava ser concluída corretamente. Quando ele pensou em quão chocada e animada Eva ficaria ao descobrir que sua linhagem foi liberada, ele não pôde deixar de querer sair como está, mas não conseguiu se reconciliar com a perda de um baú do tesouro lendário grátis. Bem, não é de graça em si, mas Draco sentiu que era mais fácil de adquirir do que a maioria. É claro que essa facilidade de aquisição era relativa e facilitada devido à liberação repentina de sua linhagem, mais do que qualquer outra coisa. As garotas elfas da floresta com quem Draco estava possuíam olhares de total consternação em seus rostos. Uma de suas maiores motivações durante essa briga interminável foi a orgia gigante que teriam com Draco depois. Era semelhante a como soldados na frente de guerra carregavam medalhões com fotos de suas esposas ou namoradas para a batalha, pois só conseguiam lutar contra os horrores sabendo que tinham algo melhor no final de tudo. Descobrir que não iriam fazer aquela orgia os decepcionou muito, mas não reclamaram. Eles entenderam que um sujeito como esse provavelmente tinha algum assunto mais urgente para resolver do que saciar sua luxúria, então tentaram ser estoicos em relação a isso. Draco suspirou. Ele poderia fazer promessas sobre tal coisa para eles, mas sabia que seriam vazias. No momento em que ele completasse a missão, ele a entregaria imediatamente, sem perder um único segundo. Como tal, ele acenou com a cabeça para as garotas elfas da floresta com quem ele tinha relações íntimas antes de piscar novamente para Home Kyong-ki. Esta foi a última vez que Draco veria esta raça particular de elfos da floresta por toda a eternidade. O partido dos três surgiu nas planícies infinitas dos ciganos. Eles não estavam muito longe da aldeia cigana, que naquele momento era uma terrível zona de guerra. O rosto de Home empalideceu ao ver o terrível estado da aldeia, com as paredes em ruínas e as várias tendas pisoteadas e em desordem. Em termos de destreza em combate, os ciganos eram os mais fracos do Vale dos Quatro Pontos, pois eram uma raça de trabalhadores experientes ou mestres das artes. Em uma batalha crua como essa, eles seriam naturalmente pulverizados. Draco franziu a testa e piscou para mais perto da aldeia com Home Kyong-ki, seu rosto ficando sombrio ao ver a grande quantidade de ciganos mortos, especialmente os homens. Foi claramente devido à grave falta de cadáveres femininos que estes homens sacrificaram as suas vidas para manter as mulheres e crianças seguras. Não foi uma coisa fácil sacrificar-se por outro, mas esses caras estavam à altura da tarefa. Draco tinha um respeito infinito por eles. O coração de Roma quase quebrou quando seus lábios tremeram. Ver tantos de seus companheiros de clã mortos, pessoas que ela foi criada para liderar em determinado momento, a fez se sentir absolutamente terrível. Sua respiração ficou difícil e sua testa começou a brilhar com gotas de suor. Sua respiração começou a ficar turva e seus olhos lentamente ficaram vidrados enquanto ondas começavam a se formar em seu coração. As emoções que ela controlava e domou desde a infância começaram a se libertar e a se libertar de seus grilhões, invadindo sua mente e seu corpo. Foi raiva. Raiva pura e desenfreada. Roma estava literalmente a afogar-se na sua própria raiva e ódio. Ela sentiu todas as emoções negativas que normalmente eram incapazes de incomodá-la. De repente aumentaram e tomaram conta de sua racionalidade, deixando-a com apenas um pensamento: matar, 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 matar. Seu cabelo branco como a neve começou a se arrepiar como um bando de cobras e seus olhos roxos geralmente brilhantes começaram a brilhar com uma cor mais escura. Uma aura surgiu ao redor de seu corpo, de cor verde escura e doentia, prometendo dor e sofrimento. Roma estava com raiva. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal.
Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.